Olá, boa tarde a todas as pessoas que estão acompanhando esse encontro. Me apresentando de forma inclusiva, eu me chamo João de Flores. Eu estou usando uma camisa vermelha com alguns botões. Eu tenho muita barba, muita barba. Os cabelos pretos, caracolados. E estou com um fone de ouvido e o fundo é o meu quarto. Aqui, meu fundo de tela é o meu quarto. Ah, eu sou o João de Flores, eu trabalho como consultor na Mais Diversidade, aqui no Rio de Janeiro. A minha formação ela é de cientista social pelo FRJ e atualmente eu faço parte do programa de especialização em Direitos Humanos, Acessibilidade e Inclusão de Pessoas com Deficiência pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Também sou membro da ONG Vale PCD, um espaço que busca ajudar na saúde mental, criar soluções de empregabilidade e acessibilidade às pessoas com deficiência que também são LGBTI+. E faço parte do grupo de LinkedIn Creators, uma plataforma global do LinkedIn para explorar temas como diversidade, direitos humanos, empregabilidade e impacto social. E hoje a gente está aqui, né, na nossa sexta edição do Link, que é o Festival Digital de Acessibilidade, o maior evento sobre o assunto no Brasil, que é organizado pela Renditalk, uma startup brasileira reconhecida pela ONU como o melhor aplicativo social do mundo. E tem como missão quebrar barreiras de comunicação entre pessoas surdas e ouvintes por meio da tradução automática em línguas de sinais. E o nosso tema desse encontro, né, eu estou muito animado, porque é um tema que eu acho que atravessa muitas pessoas e continua conectando algumas pessoas, e que é um tema super importante, é como as pessoas com deficiência foram afetadas com os layoffs. Então, a gente tem escutado bastante sobre esse termo, né? Tem acontecido aí, quem acompanha LinkedIn, quem acompanha a mídia, é um termo que tem sido cada vez mais frequente, infelizmente, né, por conta de algumas decisões, enfim, de mercado, de empresas, mas é um movimento que tem acontecido. E aí eu não queria falar tanto sobre esse assunto, porque a gente tem aqui um trio muito, muito preparado para falar sobre esse assunto. São pessoas totalmente preparadas para falar sobre diversidade, inclusão, pessoas com deficiência, tantos outros temas que atravessam a gente, que trabalha com essa temática de diversidade e inclusão. Por isso eu convido agora, a gente já tem algumas perguntas depois, né? Essas pessoas vão responder algumas perguntas, mas neste momento eu queria aproveitar para que essas pessoas se apresentassem e que vocês conhecessem. Vocês vão concordar comigo que só tem potência nesse painel de hoje. Então, para começar, eu queria convidar a Ana Maria para ela se apresentar aqui rapidamente, depois o Luiz e, por último, a Júlia, não menos importante, para que a gente consiga aí conhecer um pouquinho de cada um e cada uma. Ana Maria? Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo convite de participar desse painel maravilhoso com essa galera de peso aqui junto comigo também. Eu sou Ana Maria, eu sou uma mulher branca, estou com meus cabelos soltos, tenho cabelo loiro, estou usando um terninho rosa com uma blusa preta por baixo, estou no meu escritório aqui na minha casa, no fundo tem uma estante com livros e uma planta, um quadro da Frida Kahlo, que me representa sempre, e um violão, que eu não toco violão, já vou dizendo, tá? E um guarda-roupa à minha direita. Eu sou formada em terapia ocupacional pela UFMG, pós-graduada em gestão de pessoas, estou há mais de 10 anos no mercado de diversidade e inclusão. Atualmente eu estou como líder de diversidade e inclusão na CIT, uma multinacional de tecnologia, com sede no Brasil, e também como consultora na Mescla Diversidade. Né? Tenho como meu propósito de vida a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, por ser uma pessoa com deficiência há 27 anos, isso para mim é extremamente importante, empoderar pessoas com deficiência, e eu acredito muito que o mercado de trabalho é o local ideal, porque a gente coloca as pessoas na visibilidade da sociedade, a gente movimenta a economia quando a gente inclui pessoas com deficiência. Então, para mim, é super importante estar aqui hoje falando desse tema com vocês. É isso. Obrigado, Boa Ana. tarde, Luiz? tudo bem, gente? Bom, é um prazer estar aqui com vocês, João, Ana, Júlia. Bom, eu sou Luiz Alberto Rufé, eu tenho 49 anos,
Eu sou uma pessoa com deficiência há 15 anos, então eu passei por essa fase de mudança na minha vida e trouxe comigo todas as coisas boas e ruins também de ser uma pessoa que não tem deficiência e vir para esse lado. Bom, eu sou formado em gestão empresarial e também eu fiz um pós em empreendedorismo. Eu trabalho com pessoas com deficiência desde 2015. Eu sou influenciador digital no LinkedIn e é uma coisa que é muito importante falar. A minha responsabilidade de estar lá influenciando empresas e pessoas, ela é muito importante. Então, em 2019, fui convidado para fazer parte do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e peguei logo a pasta de trabalho, né? Que eu sou apaixonado por trabalho. O meu hobby principal é fazer trabalho voluntário. Então, você já imagina que a minha vida é 100% trabalho e desenvolvimento profissional. Eu falo 3 línguas, sou fluente em inglês e espanhol desde os 12 anos. Sempre viajei muito, sempre fui atento a estar vendo a sociedade, as mudanças da sociedade, e adoro cultura. Eu já viajei por 50 países mais ou menos, então eu tenho esse feeling da mudança da sociedade, que as políticas públicas elas têm que representar essa sociedade, não é? Bom, deixa eu me autodescrever. Eu sou um homem pardo, careca, eu uso bigode e eu estou vestindo agora um terno e gravata, tudo cinza, porque, enfim, é muito mais prático. E, enfim, eu acho que é muito grato essa oportunidade de estar aqui representando o Conselho Municipal e é a maior cidade do país. E é uma responsabilidade enorme a gente lidar com isso, porque a gente não está brincando, entende? A gente impacta na vida de quase 1 milhão de pessoas e as maiores empresas do Brasil, elas estão em São Paulo. E é isso, gente. Muito obrigado por estar aqui, essa oportunidade maravilhosa. Enfim. Obrigado, Luiz. Agora, Ju. Ju é um apelido, tá? Vamos chamar Júlia Piccolomini, perdão. Boa tarde, João. Boa tarde. Todas as pessoas que estão aqui com a gente. É um prazer estar aqui com a Talk nesse encontro maravilhoso. Eu sou a Júlia Piccolomini, sou mulher cis branca, tenho cabelo castanho claro, ondulado, comprido. Estou usando um casaquinho preto porque em São Paulo tá frio, uma blusinha vermelha, vinho. Tô sentada num sofá cinza, atrás de mim uma parede cinza, acima de mim, no meu lado direito, um quadro com umas folhagens verdes, com uma moldura marrom. Tô usando um óculos com uma moldura redonda, tenho os olhos claros, batom vermelho para dar aquela apoderada, e eu acho que é isso. Sou bissexual, ubandista, tenho uma deficiência física chamada distrofia muscular de cinturas. Eu não tenho força para levantar meus braços. Eu tô com meus braços na altura dos meus ombros, esse é o máximo que eu consigo levantar. Eu não tenho força para levantar desse sofá sozinha, eu uso cadeira de rodas para me locomover. Da porta para fora de casa, porque quando eu estou em pé eu consigo eu consigo andar um pouquinho, da porta para fora de casa até onde a sociedade me deixa ir, porque um degrau me barra, né? Importante dizer isso. Eu sou formada em artes cênicas, mas a minha deficiência ela é progressiva. Quanto mais exercício físico eu faço, mais fraca eu fico. Com as barreiras no mundo da arte, e com a cota no mercado de trabalho, eu ingressei no mercado de trabalho, caí de paraquedas no RH. Hoje eu tenho 13 anos de atuação com gestão de pessoas, principalmente com atuação de business partner, desenvolvimento organizacional e liderança de diversidade e inclusão, pelo movimento da layoff, não pelo movimento, mas pela economia. A empresa que eu estava fechou e eu hoje trabalho exclusivamente como diretora da ONG
ONG Vale PCD, que o João atua e já descreveu tão bem, que é a primeira ONG do Brasil que atua com protagonismo e formada por pessoas PCD e ou LGBTQIA+. É um prazer estar aqui com vocês, que cuidam de acessibilidade, equidade, inclusão, PCD, elucidando sobre essa pauta tão importante, tão emergencial. Eu falei que era um timaço que estava chegando. Eu não minto, eu não minto. Gente, acho que agora partindo mais para as perguntas, né? Acho que pensando muito na audiência, as pessoas que estão acompanhando, né? Imaginamos aqui que pessoas com deficiência, sem deficiência, de RH, do setor público, né? Do terceiro setor, estão acompanhando e vendo que o festival é muito famoso, né? A gente está aqui também dando esse reconhecimento, mas eu queria chamar a Ana agora para a gente já trazer esse conceito do que é o layoff, né? A gente escuta bastante, é uma palavra em inglês, né? E junto disso, né, do que é o layoff, se a gente pode afirmar que as pessoas com deficiência, elas estão mais vulneráveis, né, a layoffs do que as pessoas sem deficiência, e trazer um pouquinho aí sobre onde o capacitismo está, né, de forma visível, às vezes não tão, né, visível, dentro desse contexto todo. Eu te fiz 3 perguntas, Ana, você tem um desafio valendo. Valeu, ainda bem que, igual a Júlia, eu passei o meu batom vermelho para empoderar, né? Porque 3 perguntas em uma, rapaz. Mas vamos lá, né? Que são excelentes perguntas, João. Eu acho que a gente tem que sim definir o que é um layoff, primeiramente, né? Quando a gente traz ele para a tradução literal, a gente está trazendo para o literal é o demitir, né? Só que acontece que, na prática, um layoff, ele é aplicado como um período de inatividade, né, dentro das empresas, enquanto elas estão buscando olhar para dentro. E o olhar para dentro, muitas das vezes, é para recuperar o financeiro delas, tá? Isso pode causar redução de pessoal? Sim, pode causar redução de pessoal, né? Essa é a única ação que as empresas fazem em layoffs? Não. Então, muitas das vezes, antes de chegar nos desligamentos, né, os custos de investimentos já foram cortados, antes mesmo de reduzir as pessoas, o custo de treinamento, o custo com viagem, o investimento para reconhecimentos, então, programas de formação, tudo isso já foi minimizado antes de chegar no processo de desligamento das pessoas, né? No site da Layoff Brasil, inclusive, tem alguns artigos onde eles vêm trazendo esse ponto de vista, e é bem interessante a gente ler, para a gente não ficar com esse viés de que layoff é apenas desligamento, né? E claro, né, no caso que a gente está trazendo aí, né, no setor da tecnologia, como lá no Layoff Brasil traz, né, que é o que está acontecendo mais recente no Brasil, né, os maiores desligamentos aí, eles estão relacionados à reestruturação das empresas. Quando a gente pensa na pandemia, as empresas de tecnologia fez um boom no seu crescimento, né? E agora elas estão se reestruturando. Por quê? Porque externamente o mercado está pedindo essa reestruturação. Então, estão acontecendo esses layoffs, né? O PCD, né, a pessoa com deficiência, está mais vulnerável no layoff? Nós não temos dados específicos ainda sobre como que os PCDs foram afetados em layoffs, tá? Mas sabemos que sim, tem várias pessoas com deficiência perdendo o emprego. E aí você olha um LinkedIn, por exemplo, você vê lá várias pessoas colocando um Open to Work lá no LinkedIn, né? Eu queria fazer um paralelo nesse ponto com o início da pandemia, tá? Onde inúmeras pessoas com deficiência, elas foram desligadas. E sim, nesse caso, elas estavam sendo desligadas, né, sendo as primeiras pessoas a perderem os empregos, em um momento que a crise estava generalizada.
E aí, o que que acontece? Por que que essas pessoas estavam perdendo o emprego primeiro? Porque elas estão em vagas subrepresentadas. Então, eram os primeiros cortes a serem feitos. Né? Acho que é uma coisa que a gente tem que lembrar aqui. E os cortes estavam tão intensos, né, que o governo entrou com uma medida provisória onde o funcionário com deficiência não poderia ser desligado sem motivos. Né? Isso durou por um ano, né, e depois voltou-se, né, com o processo de desligamento, com substituição nas vagas de desligamento de pessoas com deficiência. Por que que esse paralelo é importante, gente? Para que a gente reflita muito sobre viés de contratação e viés de desligamentos pautados na deficiência, né, e não no talento das pessoas. A habilidade que a pessoa tem, sabe? Então, a gente tem que começar a... É um histórico recente, esse caso, né? Onde as pessoas com deficiência se tornaram mais vulneráveis ao desligamento, mas eu acredito que a gente possa ter agravado o número de pessoas com deficiência desempregadas, sim. Então, a gente precisa refletir um pouco sobre o viés no momento da contratação e também no momento de desligamento. É super importante isso. E aí você fez uma 3 em 1, né? A terceira pergunta, que era sobre o capacitismo. Bom, definindo rapidamente aqui o capacitismo, como preconceito e discriminação em relação a uma pessoa com deficiência, né? Em relação à deficiência da pessoa, tá? O capacitismo, ele entra exatamente, gente, na falta de análise profunda sobre enquadramento, sobre desenvolvimento de pessoas, sobre análise de futuro e análise de talentos e, principalmente, o impacto do desligamento. Então, quando a gente entende o impacto social que esses desligamentos causam, né, aí eu vou fazer assim, por que que a gente tem que pensar nesse impacto social? Porque se a gente compara hoje o salário de uma pessoa sem deficiência e uma pessoa com deficiência, a pessoa sem deficiência, ela chega a ganhar 70% a mais do que uma pessoa sem deficiência. Por quê? Porque a maioria das pessoas com deficiência estão em subempregos devido que à dificuldade de acesso à educação, né, ao retorno ao trabalho ser mais difícil e ao capacitismo que está aí no sistema. Então, eu vejo que não é somente o desligamento em massa que ele é capacitista. Né? O sistema ainda contrata por causa de uma lei, né? E não pelo talento das pessoas. Então, ao meu ver, o capacitismo ele está em todo o processo de jornada de uma pessoa, e seja em qual setor essa pessoa estiver trabalhando, seja no privado, seja no setor público, seja em ONGs, né, no terceiro setor, a gente precisa trabalhar em relação a esse capacitismo, principalmente no desligamento. Será que eu estou desligando essa pessoa por qual motivo? Eu estou fazendo uma análise real desse desligamento hoje. Acho que essa é uma reflexão que eu trago para o grupo aqui também fazer. Obrigado, Ana. Eu queria puxar um pouquinho também, né, porque a gente não consegue, né, a gente tem esse espírito de sempre complementar, um interminável complementar, mas eu também queria convidar as pessoas que estão acompanhando a buscarem as informações de dados estatísticos, né, oficiais também, como o próprio IBGE, como a própria PNAD contínua. A gente tem pesquisas, né, que trazem para a gente, né, as informações também, inclusive sobre a questão de renda, né, sobre a questão de intersecção de uma pessoa com deficiência, sendo mulher e sendo uma pessoa negra. Essa pirâmide, ela vai ficando cada vez mais complexa. Então, eu acho que é isso, convidar também as pessoas que estão acompanhando a entender essa complexidade. E principalmente as empresas, né, públicas, privadas, eu acho que é um trabalho em conjunto, entender como que a gente trabalha o desenvolvimento das pessoas. E aí eu sempre falo, né, com colegas, pessoas, clientes, né, quem está nessa mesma missão que a gente, de como que a gente também consegue, às vezes, só tornar algum programa, alguma ação inclusiva. Nem tudo é sobre criar a roda, encontrar o petróleo, descobrir um novo
um novo continente. Existem algumas coisas que já são criadas, programas de desenvolvimento, por exemplo, programas de idiomas, bolsas de estudo, né, que tem muito a ver com o desenvolvimento de pessoas com deficiência, que às vezes não está contemplando a diversidade que a empresa tem. E as pessoas com deficiência ficam estagnadas em um cargo operacional de pouca complexidade, não chegam no nível gerencial. Então, quando eu falo de olhar os dados, olhar o recorte, olhar para dentro, tem a ver com o nosso poder também de transformação. Então, eu gosto muito quando você traz, né, essas informações, porque eu acho que ainda é um lugar que as pessoas acessam pouco, né, para entender esses recortes. E aí, trazendo dados, políticas, IBGE, políticas públicas, eu vou chamar o Luiz, né, já fazendo essa ponte, para ele comentar um pouquinho para a gente esse cenário de empregabilidade de pessoas com deficiência no Brasil, né? Eu sei que é muito amplo, Luiz, então, né, me desculpa pela pergunta tão ampla, mas queria muito te ouvir, acho que as pessoas querem te ouvir. E quando a gente avalia as políticas públicas, se há ações para promover a empregabilidade e também a reinserção de pessoas pós-layoffs, né? Quando a gente olha esse contexto de pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, algumas estão saindo, não estão conseguindo se recolocar, e olhando o panorama de políticas públicas e como que a gente enxerga essa fotografia, comenta um pouco para a gente, assim, você que trabalha e está perto desses dados também. Ok, bom, em primeiro lugar, precisa se comentar qual é esse cenário de empregabilidade de pessoa com deficiência no Brasil. E se a gente comenta, se eu vou comentar cenário da pessoa com deficiência no Brasil, eu preciso levar em consideração todas as regiões, tá? E todos os entes federativos, municípios, estados, entendeu? E o governo federal, tá? Então, e quando eu vou comentar a respeito de pessoa com deficiência, eu tenho que levar em consideração justamente o que você falou, todos os indivíduos, gênero, raça, cor, orientação sexual, religião, tudo que tem, que faz relação e que forma o indivíduo. E mais cada deficiência e cada grau de deficiência. Quer dizer, são vários fatores, vários recortes sociais, entendeu? Então, a gente, como país, a gente deixa de ganhar muito, João, em não investir em empregabilidade, e não investir na acessibilidade dos serviços públicos, nas escolas, nas faculdades, nas cidades, e na arquitetura dos prédios, que também são empresas. Tá? Então, quanto é que o Brasil deixa de ganhar por ano? Assim, nós temos no país, em idade de trabalhar, cerca de 17 milhões de pessoas com deficiência. Desse universo, apenas 5 milhões e 100 mil estão hoje no mercado de trabalho. Nós temos um exército de reserva de pessoas com deficiência de 70% desse total. Então, se eu for levar em consideração apenas os 13 salários que essa pessoa com deficiência ganha por ano, e esse exército de reserva ele deixa de colocar na economia 4 bilhões de reais a cada 1% que a gente insere no mercado de trabalho. Então, se eu for considerar todo esse exército de reserva, empregado, são 200 bilhões de reais por ano, que a gente deixa de receber no mercado como salário, como geração de emprego e renda e como impostos. Então, custa muito caro não investir em políticas públicas que sejam acessíveis para a população com deficiência. Então, como você falou em relação à raça, orientação sexual, é algo que é muito também que atinge de frente as pessoas com deficiência que são pretas e pardas, que moram em bairros mais periféricos, que têm uma dificuldade enorme de acessar serviços públicos como transporte, saúde, faculdades, escolas. Nós temos hoje, de um universo de 100%
de alunos nas faculdades, nas universidades, 1% apenas que consegue chegar ao nível superior, que são as pessoas com deficiência. Então, a gente tem uma baixa empregabilidade, sim, e é algo que a gente precisa trabalhar, mas que, em contrapartida, as empresas também começaram a ver que elas precisam ajudar, porque todo mundo quer ter mais, ter mais acesso ao dinheiro que nós temos, entendeu? E também criar oportunidades para que as pessoas com deficiência, no caso, criem mais emprego e renda. Vai ser ótimo para as empresas também. Então, a gente vê hoje a política e o mercado nacional exigindo tanto de nós, que nós brasileiros, que nós como país, sejamos tão ecoeficientes. Nós temos a Amazônia aí, mas a gente precisa entender também que tudo faz parte de um ecossistema e que a gente precisa investir também em acessibilidade, em diversidade e inclusão. Se eu for levar em conta pelo lado das empresas, as empresas elas precisam ter reportes, relatórios mais factíveis, mais reais em relação à população, aos colaboradores que estão dentro das empresas. Por quê, João? 80% das deficiências são invisíveis. Então, hoje, a gente tem mais ou menos de 4% a 7% de pessoas com deficiência que trabalham dentro das empresas. Mas nós temos já dados, um dado importante que foi de uma pesquisa do Boston Consulting Group, no ano passado, que mostrou que eles fizeram uma pesquisa com 28 mil colaboradores de 16 países, e essa pesquisa foi feita em caráter sigiloso, as empresas não tiveram acesso a isso, e que 25% desses colaboradores que trabalham em 16 países, inclusive no Brasil, possuem alguma deficiência. Então, quando a gente vê esse número, esse dado, é muito grave, porque a gente percebe o quê? Que as empresas elas não investem em diversidade e inclusão baseada na deficiência, porque elas acham que a população quer, que o número de colaboradores dela é irreal, entendeu? E elas não têm dados para que haja uma acessibilidade digital, acessibilidade arquitetônica dentro das empresas, para que elas impactem melhor nos clientes e nos colaboradores. As empresas elas estão muito ligadas na acessibilidade dos clientes, mas não adianta, o colaborador também é um cliente. Então, essas pessoas que trabalham nas empresas, elas se negam a declarar a sua deficiência, o seu impedimento, de repente, e elas sabem que isso impacta no desenvolvimento e no trabalho delas. Então, gera o quê? Gera um retrabalho, gera em erros de processos dentro das empresas. E isso, se as empresas começarem a trabalhar em programas realmente reais e que gerem frutos reais para essas empresas elas vão ter uma produtividade muito maior. Quer dizer, são dados que a gente não vê nas consultorias, geralmente. As consultorias, elas, até então, é o que eu acho, entendeu? Eu não posso citar nenhuma, mas o que eu acho é que elas sempre falam em vamos fazer uma conscientização para que essas empresas A, B, C e D, no caso, abram vagas e façam programas mais voltados a pessoas com deficiência. Mas eu acho que precisa-se fornecer esses dados, entendeu? Mas que geram muito mais impacto do que uma sensibilização. Porque o empresário, ele quer ver o que ele está perdendo. Muitas empresas ainda não nos contratam. Então, eu vejo como conselheiro da cidade mais rica do Brasil, e é um trabalho muito importante, que a gente consiga trazer as empresas para dentro do conselho e poder expor esses dados. Entendeu? E o meu trabalho é muito fazer esse link entre a iniciativa privada e o poder público. Entendeu? Passar o que
o que as empresas privadas precisam em termos de perfil da pessoa com deficiência. Não apenas as habilidades técnicas, mas o perfil sociocomportamental, que muitas vezes precisa ser ensinado, precisa ser desenvolvido. Então, a gente tem esse foco em desenvolver pessoas com deficiência desde a infância, para que essas pessoas tenham esse desenvolvimento cognitivo, que é uma base para que essas pessoas elas assumam cargos do futuro, entende? Então, eu como coordenador de empregabilidade, eu não vejo a pessoa procurando um cargo agora, eu vejo a criança, o jovem, o adolescente e o adulto, eu tenho que ver todo essa faixa etária, entendeu? Uma aula, né? Agora a gente pode terminar o call. Não, mentira. Muito obrigado, Luiz, por tantas informações. Eu gosto muito quando você começa a trazer os dados, porque é justamente aí que a gente consegue ter um argumento que conecte também com quem hoje tem a caneta da decisão, né? Que hoje consegue abrir possibilidades, consegue, né, gerar mais espaços e às vezes ainda não entendeu, quase sempre, né? O poder que é de impacto financeiro, mas também de inovação, de pensar diferente, de trazer contribuições totalmente ricas. Quando a gente imagina, por exemplo, que tantas plataformas, né, de consumo, tantos sites, eles não são acessíveis e adaptados, e as pessoas com deficiência deixam de consumir naquele site, ou naquela empresa, por conta de uma falta de acessibilidade. A gente está no mercado de trabalho, a gente é consumidor, a gente tem, inclusive, que as empresas têm que começar a pensar ainda mais nos produtos, né, que elas hoje estão comercializando, porque senão a gente fica longe também desse consumidor, né? Eu acho assim, João, finalizando, a gente não pode, no caso, encarar a inclusão por deficiência como uma parte da diversidade e inclusão. A gente tem que trazer a deficiência para o centro da discussão, porque todos nós seremos algum dia pessoas com deficiência. Não importa gênero, não importa raça, não importa condição social, não importa orientação sexual. Então, é algo que vai ser comum a todos nós, a não ser que a gente morra e não, que a gente não se torne uma pessoa com deficiência. Então, é muito importante que a gente traga esse conceito de acessibilidade para todos. Só assim a gente consegue construir políticas públicas melhores e trabalhar em uma empregabilidade, no caso, melhor para a gente. Entende? Uhum. Sim, a Ana e a Ju querem também contribuir, eu acho maravilhoso que está começando Nossa, a esquentar. é muito bom, porque, Luiz, você foi muito cirúrgico no que você trouxe, principalmente quando você traz esses dados de impacto econômico, sabe? A economia circular mesmo, como que a gente coloca a pessoa com deficiência nesse papel, como que a gente coloca ela na visibilidade, né? Como que a gente porque quando você coloca uma pessoa com deficiência no trabalho e ela recebe o dinheiro dela todo mês e ela pode comprar e ela pode fazer aquilo, ter autonomia para realizar o que ela quer, né? Você empodera a pessoa, você traz ela para o centro. Então, você é cirúrgico também quando você traz ali a questão de nós privado, né, o setor privado junto com o público conversar sobre isso. E aí eu vou pegar só mais uma coisinha para passar para a Ju. O que a gente pensa sobre como que a gente pode apoiar as pessoas com deficiência no pós-desligamento, por exemplo? Sabe? Para onde eu posso encaminhar? Existe algum local que eu possa direcionar essa pessoa para que a empregabilidade dela se torne melhor? Esse é um ponto também que a gente precisa conversar. Ju? Eu queria fazer um complemento de um outro ponto, que é a questão da acessibilidade alcançar além também, né? Quando a gente fala de universalização, além do que o Luiz trouxe, que todos nós podemos nos tornar pessoas com deficiência, a gente traz conforto, né? Acessibilidade quando a gente fala de
soluções inovadoras, onde que a humanidade ainda não chegou? Inovação é acessibilidade. A primeira máquina de escrever, ela foi inventada para... O inventor foi para se comunicar com uma amiga cega dele, para eles se comunicarem. O controle remoto foi inventado para as pessoas com mobilidade reduzida. Olha onde a gente chegou, olha a máquina de escrever onde chegou a tecnologia. O e-mail foi inventado para um casal de namorados surdos. Olha onde chegou o e-mail. É solução de comunicação para quantas empresas? Ou seja, soluções que a gente entende de acessibilidade para pessoas com deficiência, onde chega? Quando a gente sai da nossa caixa e amplia para olhar para as pessoas, onde que a gente alcança? Quando a gente sai do nosso conceito minimalista, do que é certo, do que é soberano, do que é legal, do que é melhor, e amplia. Onde a gente chega? É essa a questão. Olha, mais uma hora de painel, por favor. Mas eu gosto, as falas assim, para mim, eu estou super contemplado também. Eu fico sempre imaginando como que a gente vai chegar no futuro se a gente não está olhando para uma acessibilidade no dia de hoje. E aí eu gosto muito também, eu acho que o Luiz trouxe falas que atravessaram, né, a gente de alguma forma, tanto que os três quiseram complementar, mas é muito nesse sentido, como que a gente olha para um contexto onde todo mundo, se o mundo é acessível, vai ser acessível para todo mundo. Então, quando a gente pensa nas 7 dimensões, arquitetônicas, comunicacional, digital, a gente já consegue entender que mundo é esse que a gente está ainda não dando atenção para começar a construir. Então, já pegando o seu gancho, ô Ju, eu queria te fazer uma pergunta. E antes disso, né, falando de layoff, conceito, reinserção, né, a volta das pessoas para o mercado de trabalho, eu também passei por um processo de layoff, né? A empresa que eu trabalhava tomou essa decisão, foi um número X de pessoas desligadas, e o processo que a gente passa, seja por impacto financeiro, seja por questionamentos profissionais, seja por enfim, acho que uma variedade de coisas passa pela cabeça de quem é demitido, demitida e sai de uma empresa, porque a gente tem quebra, né, o que a gente considera hoje dentro do sistema, um lugar de autonomia financeira que a gente consegue, né, todos os dias pagar nossas contas, né? Tem aí o 1 mais 1, né, já consegue chegar. Mas como que você vê essa questão do layoff, porque é uma experiência, né, péssima para todo mundo, mas essa barreira para as pessoas com deficiência, conectada à autonomia, como é que a gente chega nesse lugar, nesse cruzamento, e também pensando no retorno no mercado de trabalho. Acho que a Ana trouxe ali um pouquinho, né, desse questionamento, dessa reflexão, como que a gente volta, né, o que tem para a pessoa com deficiência na volta de um layoff, na volta de uma licença, na volta, o que tem, o que a gente consegue, o que está faltando. Nossa, João. É, Qual que é a primeira parte da pergunta? Eu adorei, porque eu faço a pergunta e eu faço uma É, introdução da pergunta, né? Mas é sobre a questão do layoff para a pessoa com deficiência, como impacta na autonomia dela. E se você acha que, de alguma forma, tem essa dificuldade maior, né, no retorno para o mercado de trabalho. tá. Bom, a layoff na autonomia é complexa, porque assim, trazendo para a pessoa com deficiência, é, de todos os dados que Ana Maria trouxe, que Luiz trouxe, é, já dá para ver que sim, porque o capacitismo está aí. Capacitismo é o nome bonito, né, de toda esse preconceito que está enraizado culturalmente, estrutural, há muitas gerações. O capacitismo ele vem da capacidade mesmo, então ele nasce mesmo lá atrás da época imperial, da época de ganha os corpos né, corpos igual extração de valor, e aí
São melhores aqueles que têm a melhor fazenda, o maior exército. É bem antigo mesmo o pensamento, mas o pensamento não evoluiu muito, tá? Então, a institucionalizou os lugares para as pessoas com deficiência, a gente era aberração de circo, a gente era... E aí a gente continuou nesses lugares de testes para medicina, deixados em manicômio e lutamos por direitos, e apesar das leis, apesar da lei de cota desde 1991, muito da cultura ainda não mudou, que é esse lugar de estamos trabalhando por caridade, e não estamos trabalhando porque somos produtores, e não estamos trabalhando porque somos capazes, porque temos oportunidade de gerar valor para o negócio, porque somos estratégicos. E isso ainda não mudou. E é isso que é importante mudar para a sociedade. É esse o X da questão. Então, a cota ela é determinante muito, porque gerou e mudou a minha vida, porque gerou oportunidade e tal, mas na hora que começam a surgir as layoffs de cortes de verbas e até de investimento, qual que é a última área a ser investida? É a área da diversidade. Qual que é a primeira área de corte? É a área é a área de gestão de pessoas, é a área da diversidade. Eu participei ativamente da layoff. Eu tive que comunicar. Ó, não vai ter mais o budget dos nossos projetos. Ó, isso daí foi luto. Isso daí foi terrorismo total, com todos os nossos valores. Isso daí foi impotência. E depois eu fui cortada. E fui cortada por uma lista de Excel, que foi totalmente desumano para as pessoas que também fizeram isso. Porque ficaram no processo da última semana, que não tiveram nem lista de Excel para serem cortadas. E ainda tiveram que trabalhar uma semana com só 3 na empresa. Imagina acordar na empresa. Então, que processo é esse? Né? É humano para quem? Porque a empresa é isso, a empresa não está olhando esse processo genuíno de inclusão, de tirado, está olhando, ainda não tem essa questão desse profissional do futuro, né? Do valor humano. E é isso que a gente precisa cuidar, é isso que a gente precisa ainda evoluir nos lugares. Então, e a saída, se dentro da empresa não está sendo olhado, a saída está mais descuidado ainda. Então, para as pessoas que saíram, é o trabalho de atualização de currículo, é trabalho de atualização nessas ferramentas, e quando não se tem o apoio, você cria. E aí é tentar não baixar a autoestima. Eu estou há um ano no mercado de trabalho sem conseguir uma colocação de liderança. Baixei para analista, baixei 3 vezes o valor do meu salário. Eu não consegui uma recolocação. Acho que a minha autoestima baixou bastante, a minha segurança ficou muito abalada também. Eu também não consegui mais. Aí chegou o momento que eu também não quis mais. O mercado que eu falei, eu não vou aceitar uma posição menor. E eu, em paralelo, já fazia um trabalho de palestras, que também, e com a ONG, a Vale PCD, eu falei, meu, é aqui, porque ali estava dando retorno, ali estava dando. Eu falei, é terceiro setor. E aí é onde as coisas estão acontecendo. Mas, e aí ali que é onde a gente está desenvolvendo o trabalho de banco de talentos, o trabalho de olhar para a marca pessoal das pessoas, porque a coisa é, se para mim está difícil, que era líder, imagina quem está lá na base, e é diariamente chegando currículo para a gente. Então, é essa a realidade. Tá difícil. Esses números são pessoas e essas pessoas não estão tendo dinheiro para autonomia. Essa é a realidade. A gente precisa mudar. A Ana quer contribuir. Porque, assim, gente, é um tema que sempre traz muita reflexão para a gente, sabe? E isso que a Ju traz no sentido de autonomia, no sentido de como mexe com a pessoa por dentro, a gente traz, assim, é tão
tão forte para a gente, porque a gente tem que se provar tantas vezes para conseguir chegar onde a gente chega. E aqui você está conversando com a Ju, que chegou a ser líder, eu, que hoje sou líder, o Luiz, que está numa secretaria, né? São pessoas de representatividade que outros estão olhando para a gente, sabe? E isso mexe com a nossa autoestima. Então, como que eu vou voltar para o mercado? Como que eu vou ter autoestima? Eu estou falando de... Porque eu fiquei 3 anos fora de um mercado, né? Exatamente porque vaga nenhuma existia para uma pessoa que tinha pós-graduação e ela era PCD. Então, assim, até quando a gente ainda vai contratar por conta de um currículo e esquecer o talento e o impacto que essas pessoas vão fazer no dia a dia, né? Acho que a gente precisa, nós, pessoas com deficiência também, destacarmos as nossas empregabilidades e, por mais difícil que seja, cobrar sim, né? Que, olha, eu sou formada. Você viu a minha formação? Por que você está me oferecendo essa vaga? Né? Os RHs precisam se preparar para fazer um processo seletivo também. Né? Então, esses são pontos que a gente precisa discutir muito e chamar a comunidade de pessoas com deficiência para o debate. Nada sobre nós sem nós. Ótimo, Ana Maria. Luiz? Bom, enfim, acho que complementando, eu fui muito... eu tive que absorver muitas pessoas falando a respeito dos seus problemas em relação aos layoffs, desde a pandemia. E eu percebi hoje que muitas ainda não conseguiram entender que o mercado de trabalho mudou. As vagas não são mais as mesmas. As vagas que nós tínhamos antes operacionais, que eram destinadas ou que eram muito ocupadas por mulheres ou pessoas com deficiência, elas não existem mais. O mercado de trabalho, apesar de a gente ter hoje um layoff na área de TI, e é uma coisa que eu acredito, nós todos acreditamos que seja uma coisa apenas de adaptação ao mercado, mas isso vai seguir crescendo por um tempo. Eu acredito nisso. Então, eu sempre falo uma coisa. Hoje, a gente não pode pensar, como pessoa com deficiência, a gente não pode pensar assim, nós precisamos investir, no caso, se eu for falar para uma pessoa com deficiência, eu vou falar, olha, foca em TI, foca em linguagem de programação. E é uma coisa que eu vi há 5 anos atrás da presidente da Microsoft. E ela falou, se eu tiver que falar para um filho meu, o que ele vai fazer? Faculdade ou inglês? Não, linguagem de programação. A linguagem de programação é linguagem universal. Todo mundo precisa falar para entrar no mercado de trabalho. Então, esse tipo de feedback foi praticamente 90% das pessoas, e eu já pensei nisso, em como a gente vai fazer para trazer esse feedback para políticas públicas. Então, a prefeitura está investindo nisso, para que a gente consiga inserir e recolocar pessoas com deficiência em vagas que ainda existem, esse layoff, mas que elas a tendência delas é crescer e ser o emprego do futuro. Entendeu? Assim, hoje, pessoas com deficiência e o mercado, enfim, de trabalho está muito focado em áreas voltadas a serviços. Mas até o serviço mudou. As pessoas hoje, elas não querem um serviço de delivery, porque a gente não está mais na pandemia, então as pessoas querem experienciar coisas novas, elas querem estar nos locais. Então, as empresas, elas precisam investir em atendimento humano para se diferenciar. Hoje, você tem uma empresa de telefonia celular e você não consegue fazer uma reclamação, você não consegue ser atendido por uma pessoa. Então, você fica naquela de eu vou transferir, então é uma voz robotizada falando com você que não resolve os problemas, as pessoas não querem mais isso. O mercado mudou, a gente tem a tecnologia e hoje as pessoas valorizam o humano. Então, se a gente não conseguir entender essa virada de chave, as empresas que entenderem primeiro, elas vão estar na frente. Então, é muito importante a gente entender todo esse processo, essa problemática e essa parte da tecnologia versus o humano. É isso.
Gente, aqui muitos temas. Eu falei que umas 2 horas ia ser pouco ainda. A gente está indo pro final, né, do nosso encontro. Infelizmente, espero que a gente esteja aqui ano que vem, na 7ª edição, para continuar esse bate-papo. Mas eu só queria trazer uma reflexão também, que é justamente esse antes da entrada na empresa e quando sai por algum motivo de layoff e demissão, né? Como a gente também prepara as pessoas, o Luiz trouxe muito isso, né, sobre a questão sociocomportamental, como a gente prepara as pessoas para o mercado, mas também realoca, porque senão a gente fica só esperando que as pessoas passem e fica ali a empresa só sem fazer nenhuma ação para além do que é o cumprimento da cota, que é muito além disso, né? A gente recentemente cumpriu 32 anos da lei de cotas. E a gente ainda tem muito que avançar, muito que avançar. Então, acho que pegando já, né, novamente esse gancho final e olhando para tudo que a gente, né, refletiu aqui, pensou, né, se conectou de alguma forma, qual que é a percepção de vocês aí para fechar, e já dando um tchau também, a percepção de vocês em relação ao futuro da empregabilidade de pessoas com deficiência? Acho que o Luiz já deu uma cantada ali um pouco, né, do que ele acha, mas ainda assim, o que a gente hoje, para onde a gente está indo? Para onde a gente deve olhar agora? Como pessoa com deficiência, eu com minha deficiência auditiva, cada pessoa com a sua deficiência, para onde a gente está indo? Que lugar é esse que a gente quer chegar? Cada um de vocês comentando aí brevemente, já dando tchau para a gente fechar. Bom, vou puxar. Vamos começar Puxa, pela vai lá, letra Ana Lia. A. Eu acho que você falou uma coisa aí, né? 32 anos da lei de cota. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer que é: a lei de cotas, ela hoje é um adulto jovem engatinhando. Porque a gente está engatinhando, sabe? A gente está enxugando gelo muitas das vezes, porque ainda existe o viés de só cumprir uma cota e não de contratar os talentos que existem no mercado. O Luiz falou de vários dados aí e que mostra para a gente que não faltam pessoas, né? Falta a gente formar melhor as pessoas para que elas estejam ali. E para as pessoas com deficiência, eu falo o seguinte: empregabilidade é a gente que faz. Então, mantenha-se atento, mantenha-se formando, mantenha-se conectado com o que o mercado está mudando. Né? Isso é extremamente importante. Empresa é um veículo dentro da sua carreira. A sua carreira é você quem faz. E aí tem um ponto que eu acho que a gente tem que sim se preocupar para o futuro. A gente está com inteligência artificial vindo aí. Né? Já existem alguns dados mostrando que vai impactar mais mulheres do que homens. E as pessoas com deficiência? Será que vão ser mais impactadas do que as pessoas sem deficiência? Porque se hoje nós não temos acessibilidade para todos, né? Para o ir e vir, por exemplo, que é o básico que a gente precisa, então o que a inteligência artificial vai fazer? Será que ela vai incluir as pessoas com deficiência ou ela vai excluir as pessoas com deficiência? Vamos ficar atentos, vamos formar, vamos construir cidadãos melhores e pessoas com deficiência. Gente, procurem se formar, procurem abrir, conversar, procurem a gente no LinkedIn ali para bater um papo, para mentoria, para saber o que a gente faz no nosso dia a dia também, porque a gente precisa, como pessoa com deficiência, apoiar também os nossos colegas. É esse o recado que eu queria trazer. Eu acredito sim no futuro, porque eu tenho como lema a frase do Belchior, que amar e mudar as coisas me interessam mais. Então eu acho que a gente vai mudar muita coisa ainda. Bom, como é que eu vejo a empregabilidade da psicodeficiência no futuro? Em primeiro lugar, quando a gente fala em futuro, em tempo, a gente precisa prever uma coisa: a sociedade vai mudar. No futuro, a gente precisa entender que as políticas públicas, a lei de cotas, precisa se atualizar. Não pode ser mais a mesma. E a inteligência artificial, ela não vai afetar apenas as com deficiência, ela vai afetar a todos nós. Então, existe já algumas pessoas sem deficiência que entendem o quê? Nós precisamos de cotas para humanos. E onde nós, pessoas com deficiência, vamos ficar? Então, a gente precisa estar antenado e andar junto com todos. E todos entenderem que incluir na diversidade, a deficiência é muito importante. Dar acessibilidade a todos
é muito importante. E a gente está perdendo muito dinheiro, perdendo muito talento e perdendo muita produtividade das empresas. Obrigado. Bom, para as pessoas com deficiência, eu quero dizer muita força. Vocês continuarem com muita resiliência. É, e, e buscar se desenvolver, eu acho que vocês já disseram tudo. Para as empresas, eu acho que essa mensagem geral que vocês estão passando mesmo são muitas barreiras. São muitas barreiras mesmo. Eu fico ouvindo vocês, eu fico babando, e aí eu não me concentro no que eu tenho que falar, entendeu? Aí eu preciso desses minutos iniciais. Pode concentrar, que a gente baba com você falando também, Ju. Eu fico aqui, aí eu me perco. Bora! Iniciou, gente! Foi! É... São muitas barreiras. E eu acho que a gente precisa eliminar essas barreiras, sabe? Então, no mercado de trabalho, são as barreiras arquitetônicas, são as barreiras instrumentais, são as barreiras metodológicas, são as barreiras na avaliação de desempenhos, e como o Luiz trouxe, são as barreiras, são as deficiências invisíveis. Então, a gente tem que pensar nas nossas estruturas, como a gente está se comunicando, são as deficiências sensoriais, são muitas barreiras. Então, é desconstruir essas barreiras. E eu acho que uma chave é esse profissional do futuro, sabe? E a gente já, estudando o profissional do futuro, o que é? Escutativa, linguagem não violenta, profissional resiliente, profissional que está aí, sabe, meio ciborgue. Quem somos as pessoas com deficiência aqui? Já somos meio motorizados, meio, não é? Eu acho que tem tudo a ver com a gente aqui, sabe? A gente, sabe? Então, assim, entender de acesso é o futuro, acessibilidade é o profissional do futuro. A gente já, com quantas soluções que tem aí de acessibilidade, de que eu vou pegar o elevador acessível, eu não consigo força nenhuma para abrir a porta, que não está efetivo, sabe? Então, talvez nos dar atenção seja a chave para ser efetivo para esse futuro melhor, sabe? Eu acho que talvez seja aí. Então, eu acho que seja essa a minha mensagem final, não só para o mercado de trabalho, mas para vocês incluírem também, agora saiu em 2022, a lei o reforçamento das escolas inclusivas. Poxa, falam para os seus filhos incluírem as crianças com deficiência para desde já elas estudarem para ter o amanhã, a gente não ter esse gap que a gente tem hoje, sabe? Vamos pensar, você na universidade também já incluam as pessoas, ajudem. As barreiras estão aí, então enquanto a gente está desconstruindo, faça o principal, a acessibilidade atitudinal. Tem atitude de oferecer uma oportunidade de emprego, de abrir uma porta, de ser um líder que vai abrir a cabeça e não colocar a cadeira antes, o limite sensorial antes, a oportunidade antes da ausência. Eu acho que é esse a mensagem. E obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Gente, Sigam, @PCDVale. Ali a gente está trabalhando com um monte de coisa, psicoterapia acessível, acessibilidade de eventos para as empresas, acessibilidade de consultoria para as empresas. A gente tem alguns caminhos para apoiar vocês nesse caminho de quebra de barreiras para quem precisar. Obrigada. @ValePCD. Instagram. gente, obrigada, Ju, obrigada, Luiz, obrigada, Ana Maria. Foi um prazer imenso. A gente vai ter que finalizar, mas espero que a gente continue esses assuntos em outros locais, que as pessoas procurem por cada um de nós aqui para poder bater esse papo. Setembro está chegando, é um mês muito importante também. Então, assim, tem muita coisa rolando, a gente pode se informar, pode se unir, pode buscar mais informação. Acho que a gente precisa desse lugar também de acolhimento dentro da própria comunidade. Então,
Fechando aqui, um muito obrigado. Obrigada, Rede pelo convite. E em nome de vocês, agradecer aqui nesse tempo e essa honra de estar junto nesse momento, tá bom? Um beijo em cada um e cada uma e a gente se vê em breve. Um beijo.